História real da vovó. A chocante revelação da traição na nossa família. Lucas sempre teve uma ligação especial com Dona Maria, sua avó. A velha morava em uma casinha simples, cercada de flores e árvores frutíferas. É um lugar mágico, onde histórias brotavam como as flores no jardim. Ele se lembrava de ouvir aquelas narrativas, particularmente as que a avó contava sobre sua juventude, um tempo de amor e desafios. Mas tudo mudou quando Dona Maria faleceu. O sentimento de perda era quase insuportável. Agora, a casa estava fria e vazia, mas o amor que ele sentia ainda pulsava forte. Enquanto reorganizava o quarto dela, Lucas encontrou um diário escondido sob uma tábua solta do chão. O coração dele disparou. O caderno estava repleto de letras cuidadosas, aquelas que só ele conhecia. Ao abrir, encontrou segredos não revelados. O primeiro relato narrava a traição de seu avô. Um homem que parecia perfeito por tantas décadas. As palavras dançavam diante dele. Uma amante escondida, um amor proibido que devastou a relação entre Dona Maria e sua irmã, que sempre foi mais distante da família. Lucas ficou paralisado. Isso era algo que jamais esperara saber. A emoção tomou conta dele. Um nó na garganta e um aperto no peito. Ele queria acreditar que estava sonhando, que tudo isso não passava de uma ficção absurda. Mas as páginas seguintes revelavam mais. A avó, uma mulher forte e independente, também teve um amante, alguém que fez seu coração palpitar em tempos de juventude. As descrições eram vívidas aos olhos de Lucas. Ela deixou de ser apenas a amorosa vovó e se transformou em uma mulher de carne e osso, cheia de desejos e anseios. Mais confuso que nunca, ele não poderia ignorar essa nova realidade. A cada página virada, surgiam mais questionamentos. Como seria sua família agora? Ele se lembrou de seu pai, um homem que sempre evitou falar sobre o passado, preferindo proteger. A ideia de abrir a caixa de Pandora o deixava inquieto. No próximo jantar em família, onde todos estariam presentes, ele se depararia com um dilema avassalador: contar a verdade e arriscar tudo, ou manter o silêncio e preservar a paz. A pressão aumentava como um balão prestes a estourar. Os pensamentos de Lucas fervilhavam. As memórias de Dona Maria, agora misturadas com traições e segredos, tornavam sua imagem cada vez mais nebulosa. Ele segurou o diário com mãos trêmulas. Uma dúvida amarga se instalou em seu peito. Se a verdade tivesse o poder de ressuscitar fantasmas do passado, será que isso salvaria ou destruiria sua família? Ultimate! O amor que sempre tiver pela avó agora estava atrelado a uma tristeza profunda e incertezas. À medida que o jantar se aproximava, o peso da escolha carregava sobre seus ombros, como uma sombra crescente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A pressão aumentava na mente de Lucas, um turbilhão de emoções e incertezas. A mesa para o jantar parecia uma armadilha.
cada cadeira um potencial detonador de segredos. Ele respirou fundo e decidiu que precisava de um pouco de ar. Levantou-se, segurando firmemente o diário, com as páginas ainda abertas, fervilhando com verdades. Ao sair para o quintal, a brisa noturna tentou acalmar seu coração acelerado, mas as revelações da avó não permitiam paz. Ele se encostou na árvore de limão que Dona Maria tanto amava. Recordava-se das tardes ali, ouvindo histórias de um amor que transcendeu o tempo. Mas agora tudo parecia um retrato distorcido. As traições, os amores escondidos. Um conflito inédito se formava dentro dele e a noite parecia mais pesada. De repente, ouviu um barulho vindo de dentro da casa. Um vaso derrubado? O coração dele disparou. No instante em que ele virou a cabeça para olhar, a porta da sala se abriu lentamente. E ali estava Clara, sua irmã, com um olhar vulnerável e pânico estampado no rosto. Lucas, é sobre a avó. Palavras desesperadas, calor na voz dela. O que poderia ser tão importante a ponto de interromper seus pensamentos tumultuados? Ele a puxou levemente para um canto, desejando que a conversa não causasse ainda mais tumulto. O que aconteceu? Clara hesitou, como se as palavras a sufocassem. Eu encontrei algo na casa dela. Um documento, um testamento. O que poderia ser mais devastador? Clara continuou. Dona Maria não deixou apenas um diário, Lucas. Ela deixou um legado, bem diferente do que imaginamos. Os olhos de Lucas se arregalaram. Isso tudo está ligado àquela amante do avô, ao dinheiro, aos bens que a família teve. Não é só uma traição, é uma dívida, uma mágoa muito mais profunda. Dois mundos colidindo. A imagem da avó amorosa e a de uma mulher que lutava por seu legado em meio a escândalos. O que você quer dizer? Ele perguntou, tentando absorver cada palavra. Clara respirou fundo. O testamento diz que a herança seria repartida, mas há uma cláusula que põe em dúvida o que sempre soubemos da família. Com um gesto rápido, ela tirou um papel amarrotado de dentro da bolsa. Olhe isso! Lucas pegou o documento sentindo a textura fria do papel, e seus olhos escanearam as palavras, sua mente zumbindo. Cada linha revelava como Dona Maria defendia seus filhos, o quanto ela estimava seus netos. Mas havia também menções sobre um silêncio que carregava um preço. A herança iria apenas para aqueles que aceitassem a verdade. E essa verdade era que sua avó mesmo conhecia a amante de seu avô e tinha um relacionamento muito mais complexo do que Lucas poderia imaginar. O nó na garganta de Lucas se apertou. Como isso era possível? E mais, que preço sua avó pagaria por ter mantido isso escondido? Clara continuava a falar, mas as palavras se tornavam como ecos distantes. Nós não sabemos os detalhes, mas isso pode mudar tudo. Se nosso pai souber disso, isso destroçaria a família. Um silêncio pesado envolveu os dois. As emoções oscilavam entre raiva e tristeza. Uma quebra de confiança. Um legado manchado. E agora a pergunta, a questão crucial pairava no ar. Contar a verdade e arriscar tudo? Ou permanecer na sombra de um passado construído sobre mentiras? Uma luz acendeu do lado de dentro da casa. Um sinal de que alguém se aproximava. E antes que eles pudessem se recompor, a porta se abriu novamente. Era seu pai, com um olhar sério. O que estão fazendo aqui fora? Estão perdendo o jantar. O momento de confrontar a verdade se aproximava.
A mente de Lucas se agitava com o que estava por vir, e enquanto ele deixava o documento cair em suas mãos, uma sombra de dúvida ficou em seu coração. Deveria ele enfrentar essa nova realidade ou ainda era hora de silenciar? O jantar prometia ser mais do que apenas uma refeição familiar. Seria um campo de batalha. O olhar do pai permaneceu fixo, como se tentasse penetrar os pensamentos de Lucas e Clara. O jantar já havia começado e a tensão no ar era palpável. A sensação de que algo estava prestes a mudar era intensa e Lucas sentia seu coração acelerar. Precisava de respostas, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o pai cortou o silêncio. Vocês dois, o que estão aprontando? Sua voz ressoou firme, mas havia um leve tremor, algo que não passou despercebido por Lucas. Enquanto Clara respirava fundo, a atmosfera se tornava mais densa. Então, antes que Clara pudesse responder, um grito ecoou do interior da casa. Era a voz de sua mãe, desesperada. Lucas, Clara, venham aqui, rápido! Os irmãos se entreolharam e um medo inexplicável tomou conta deles. Eles correram para a sala, onde sua mãe estava pálida, o olhar fixo na tela da televisão. Havia uma notícia interrompendo a programação regular. A imagem de um homem aparecia e o nome dele fez o coração de Lucas disparar. Carlos, amante de Dona Maria, encontrado morto. O tempo parecia congelar. As palavras da repórter ecoavam na sala. A polícia investiga a morte de Carlos, que foi encontrado em sua casa, cercado por evidências que sugerem um crime passional ligado a um escândalo familiar de décadas atrás. Lucas mal conseguia respirar. Como assim? Quem era esse Carlos? E qual era o seu papel na história de sua avó? Clara, ao seu lado, parecia tão confusa quanto ele. O mundo ao seu redor começou a girar. As traições, os segredos. Tudo parecia estar tropando uns nos outros em uma dança maluca. Ele era amante da avó? Clara questionou, sua voz embargada. O que isso significa? A repórter continuou. Dona Maria não é apenas uma figura do passado. Os documentos encontrados em sua casa revelam um legado conturbado. O testamento deixado por Dona Maria contém segredos que podem abalar toda a família. Lucas se sentiu tonto, as revelações do diário agora parecendo ínfimas diante disso. Era um jogo perigoso de ocultação e verdade. Ele olhou para sua mãe, que tinha lágrimas nos olhos. Mãe, quem era Carlos realmente? Ele era. A voz dela traiu uma fraqueza que Lucas nunca havia visto. Ele era o amor da sua avó, mas também era uma ameaça. A verdade é que seu avô descobriu sobre ele e foi por isso que Dona Maria fez o que fez. Ela precisava proteger vocês. O nó na garganta de Lucas apertou mais. Ele estava disposto a ouvir, mas não sabia se aguentava o peso de tudo. Clara estava em choque, mas Lucas sentia uma faísca de algo mais. Uma raiva crescente por ter sido mantido à parte de tudo aquilo. E antes que pudessem processar as palavras, a iluminação da televisão piscou e mudou para mostrar uma foto de grupo da família, de um evento recente. Ao lado de sua avó, um homem alto e charmoso estava sorrindo. Era Carlos! E o que fez Lucas parar foi o detalhe em sua mente que agora queimava. A semelhança entre o homem e um conhecido da família. Alguém que ele tinha visto antes nas reuniões de família. Pai! Lucas exclamou. A realidade batendo como um trovão. Quem é esse homem? Ele parece com você. A cor sumiu do rosto de seu pai. Assim como a verdade,
O passado estava prestes a ser revelado. Lucas sentiu a pressão de todos os olhares. Agora os segredos não eram apenas da avó. Eram dele, de todos. Uma tempestade se aproximava e ele estava no olho dela, prestes a ficar sem chão. Precisamos conversar, todos nós, o pai disse, a voz trêmula, mas determinada. Acho que é hora de revelar tudo. E com essas palavras, a noite que antes prometia um jantar familiar, agora se tornava um campo minado de revelações, com o peso do passado prestes a desmoronar sobre eles, revelando uma verdade que poderia mudar tudo. Precisamos conversar todos nós, o pai disse, a voz trêmula, mas determinada. Acho que é hora de revelar tudo. As palavras dele pairaram no ar, pesadas como chumbo. O clima que antes era de reunião familiar, agora se transformava em um campo de batalha. O olhar de Lucas se fixou em seu pai, buscando entender a dimensão daquela conversa. Clara estava ao seu lado, a expressão dela uma mistura de medo e esperança. Mas antes que qualquer um pudesse falar mais, um barulho surdo reverberou na sala. Um estrondo, o tipo de som que faz o coração parar por um segundo. Todos se voltaram para a porta da cozinha, onde um objeto pesado acabara de cair no chão. Lucas sentiu um frio na espinha, como se algo muito errado estivesse prestes a acontecer. — O que foi isso? A mãe murmurou, o rosto pálido. Com o coração acelerado, Lucas avançou cautelosamente. Clara foi atrás, puxando o pai pela mão. Ao entrar na cozinha, seus olhos se arregalaram. O chão estava coberto de vidro estilhaçado, as peças de uma jarra que tinham caído do armário acima da pia. Mas o verdadeiro choque veio antes que eles pudessem processar aquilo. Na mesa, um celular tocava incessantemente. Um número desconhecido. Lucas pegou o aparelho, hesitante. A tela iluminou-se, revelando mensagens não lidas. A primeira frase que apareceu era um grito por socorro. — Lucas, se você estiver vendo isso! É uma questão de vida ou morte. Você precisa saber a verdade sobre a família. Não truste no que você sabe. Eu vou me encontrar com o Carlos. O coração dele disparou. Quem era aquela pessoa? O que estava acontecendo? Ele olhou para Clara, que tinha palidez no rosto, e para o pai, que parecia estar em choque. — De quem é esse celular? Lucas perguntou, a voz tremendo. Foi quando a mãe deu um passo à frente, as mãos trêmulas. — Esse celular é meu, ela murmurou a voz quase inaudível. Um silêncio chocante tomou conta da cozinha. O peso das palavras dela ficou pairando no ar, como uma bomba prestes a estourar. — O que significa isso, mãe? Clara forçou, o medo apertando seu peito. Ela respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas. — Carlos! Carlos era mais do que apenas o amante da sua avó. Ele era meu pai. O mundo de Lucas desmoronou. O que ela havia dito não fazia sentido. — O quê? Você está falando sério? A incredulidade soava em sua voz, até mesmo angustiante. Você nunca disse nada. Eu não pude, vocês não entendem. A avó e seu avô esconderam isso de mim. E quando ele pediu para eu me encontrar com ele naquela noite, eu não sabia que era para isso. A voz dela falhou. Ele estava tentando me avisar sobre algo e agora...
Mas palavras não foram necessárias. O impacto da revelação era forte. A família deles estava entrelaçada por um segredo que transcende gerações. O legado de traições e segredos ia além da avó. A verdade claudicava nas sombras, esperando voltar e reivindicar seu lugar. Antes que pudessem digerir aquela informação, o celular vibrou mais uma vez e a tela iluminou mais uma mensagem. Estou sendo seguido. O passado nunca morre. Se algo acontecer comigo, procure as gravações. Elas estão guardadas. Lucas sentiu um calafrio. Gravações? O que mais você não nos contou, mãe? Seu tom já estava exigindo respostas. Com o nó na garganta apertando ainda mais, Lucas estava em um turbilhão. O que mais estava escondido? O olhar de Clara entre o medo e a fúria. O peso daquela verdade se acumulava e ele já não sabia se era capaz de carregar. A noite prometia ser longa e os fantasmas do passado estavam mais próximos do que nunca. Precisamos descobrir isso tudo agora, ele decidiu, a voz mais firme. Não podemos deixar que isso acabe em tragédia. A tensão no ar. Ele se virou para a família, cada um envolto em seu próprio pânico e incerteza. O passado tinha uma força poderosa e agora parecia que tudo o que sabiam estava prestes a desmoronar novamente. Mas antes que pudessem dar um passo a mais, a campainha tocou, ecoando como um golpe na escuridão. A luz da casa tremulou. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Quem pode ser a essa hora? Perguntou Clara, o olhar nervoso. Lucas, sem pensar, caminhou até a porta, o coração na garganta. O que mais poderia acontecer naquela noite? Ao abrir, é sobre o legado da sua avó e sobre você. Um novo mistério estava prestes a ser revelado e, com isso, novas chaves que poderiam desvendar tudo. Mas aquilo também poderia significar uma nova reviravolta que mudaria completamente o curso de suas vidas. Lucas olhou para o homem à sua frente, o coração batendo acelerado. Quem é você? O que está acontecendo? A expressão no rosto do estranho era preocupante, como se ele estivesse carregando um peso enorme. Precisamos entrar, o homem disse, olhando nervosamente para os lábios. Parecia que ele estava ciente de algo que Lucas e Clara ainda não entendiam. Com um gesto rápido, puxou um envelope do bolso e entregou a Lucas. Isto é para você. Lucas pegou, sem saber o que esperar. O envelope estava amassado, como se tivesse sido aprensado em uma luta. Ele hesitou, olhando de volta para o homem. O que tem aqui? Também é sobre a avó? É muito mais do que isso, você precisa ler, o homem insistiu. Com um olhar tenso, ele se virou para a mãe de Lucas, que estava pálida, quase como um fantasma. Desculpe, mas a verdade não pode continuar oculta. Clara puxou o braço de Lucas, um misto de curiosidade e medo. O que você sabe sobre a nossa família? A voz dela soava firme, mas o tremor deixava claro o quanto ela estava assustada. Eu sei que tudo que você acredita pode estar prestes a mudar, o homem respondeu, a voz carregando uma urgência que não passava despercebido. Carlos, ele não era quem vocês pensavam. Precisamos falar sobre ele, sobre o que realmente aconteceu. Nesse momento, um grito ecoou de dentro da casa. Era a mãe de Lucas, a voz aguda e desesperada. Lucas, Clara, venham aqui, rápido! Os três correram para dentro, o coração de Lucas pulsando mais rápido do que nunca. Quando entraram, encontraram a mãe de pé, pálida e trêmula, olhando a tela da televisão, que mostrava uma imagem embaçada de um corpo coberto em uma cena de crime. Ele foi assassinado!
O corpo foi encontrado hoje. Lucas sentiu um frio intenso na barriga. Ele estava prestes a perguntar mais quando o celular que ele havia pegado na cozinha vibrou novamente. A tela brilhava e uma nova mensagem surgiu. Lucas, se você estiver lendo isso, não confie em ninguém. A verdade está mais perto do que você imagina. Quem está mandando essas mensagens? Seu corpo tremeu ao perceber que sua vida estava se desenrolando como um pesadelo. Olhou para a mãe, que agora chorava copiosamente. É pior do que pensei, ela murmurou. Carlos simplesmente não era um amante. Ele era parte de uma conspiração que envolve nossa família. O que ele fez na juventude é do tipo que destrói vidas. Lucas estava tão confuso que mal sabia o que pensar. A pulsação do seu coração ecoava em seus ouvidos. Ele se virou para o homem, a ira crescendo. O que você sabe sobre isso? Qual é o seu papel nessa história? Eu sou parte da investigação, ele disse, sua voz baixa. Fui enviado por pessoas que têm interesse nesse caso. Um barulho abrupto vindo da porta fez todos se virarem. A campainha soou novamente. Antes mesmo de alguém se mover, o homem desconhecido olhou para a porta. Seu rosto agora pálido como a neve. Eles estão aqui. Você não pode deixar eles entrarem. A tensão cresceu como uma onda que prestes a se quebrar. Lucas sentiu a adrenalina correndo em suas veias, enquanto seu pai, que havia aparecido na altura do tumulto, espiava pela janela. Quem está lá fora? Não abra! O homem gritou desesperado, mas já era tarde demais. Lucas e Clara já estavam na porta. A visão deles escandalizou. Um grupo de homens, encapuzados e determinados, se aproximava. Você tem que me ouvir, o homem implorou, quase caindo aos pés de Lucas. Se eles entrarem, o que você aprenderá poderá mudar sua vida para sempre. A verdade é mais mortal do que vocês imaginam. O que mais ele sabia? O que pretendiam aqueles homens? O pesadelo só parecia crescer, e no instante em que a batida na porta aumentou, uma sensação de que algo terrível estava prestes a ser revelado tomou conta de Lucas. A verdade estava prestes a emergir, e ele estava prestes a descobrir que a família que ele tanto amava não era a família que ele pensava conhecer. E enquanto a porta se abria lentamente, ele se deu conta de que tudo o que sabia, tudo o que tinha acreditado, estava prestes a ser desmoronado. Lucas hesitou, o coração batendo acelerado em seu peito, enquanto a porta se abria lentamente. Ele não sabia o que esperar. A tensão no ar era palpável. O homem encapuzado atrás da porta parecia nervoso, a respiração dele acelerada. Precisamos falar antes que seja tarde demais. Mas no mesmo instante, um barulho ensurdecedor ecoou de fora. Os homens encapuzados começaram a bater com força na porta. O pai de Lucas, seu rosto pálido, rápido! Lucas se sentiu como se estivesse em um filme de terror. O homem misterioso empurrou o envelope em suas mãos. Leia isso! Você precisa saber a verdade agora. Sua vida depende disso. As palavras estavam carregadas de urgência, quase como um grito silencioso. Clara olhou para Lucas, seu rosto marcado pelo medo. O que está acontecendo? O que você sabe? Não posso explicar agora, mas você precisa entender que sua avó, ela era mais do que apenas uma mulher comum. As traições, o testamento. Tudo isso está envolto em um mistério profundo. E Carlos não era apenas um amante. Ele esteve envolvido em algo muito maior. As batidas na porta ficaram cada vez mais rápidas. Lucas segurou o envelope, sentindo seu conteúdo como um peso enorme. O que tem nesse envelope?
E ele murmurou, tentando processar tudo. Justo quando o homem começou a falar, um clarão de luz entrou pela porta da cozinha. Um raio de sol que cortou a escuridão da noite de maneira abrupta. Lucas olhou e viu a porta se abrindo com força. O grupo de homens encapuzados entrou e seus rostos estavam ocultos, exceto por um. O líder, um homem alto, arrancou a máscara de seu rosto e Lucas ficou paralisado. Era o seu próprio pai. Desorientado, Lucas sentiu um nó na garganta. As palavras não saíam. Pai? O que está acontecendo? Lucas, não! O homem misterioso gritou, mas já era tarde demais. O pai olhou para Lucas com um olhar frio. Um olhar que Lucas jamais havia visto. Eu sinto muito, filho, mas a verdade precisa ser revelada. E você não vai gostar dela. O tempo pareceu congelar. A mãe de Lucas, sem conseguir conter as lágrimas, olhou para o marido. Como você pode, Rodrigo? Eles são nossos filhos. O pai balançou a cabeça, como se estivesse preso em uma teia que ele mesmo havia tecido. Às vezes, os segredos que guardamos têm um preço. Carlos, ele não era apenas o amante da sua avó. Ele é Sofia. O nome dela arrebentou a corrente da confiança e a voz de Clara quase se quebrou ao perguntar: Sofia, o que está acontecendo? Lucas olhou para o pai, buscando respostas. Sua mente girava. O que isso significa? Como você pode ser parte disso? Oh, ele era seu verdadeiro pai! Disse o homem misterioso, ainda de pé, nervoso. Carlos e Dona Maria tiveram um relacionamento, mas o que você não sabe é que Rodrigo não é seu pai biológico. Carlos é. Lucas sentiu como se a terra tivesse se aberto debaixo de seus pés. As palavras ficavam ecoando em sua mente. Um tremor de incredulidade e confusão preenchia o ar. Isso não pode ser verdade. Eu menti para você desde o começo. A vida que você levou? A família que pensou conhecer? Tudo era uma farsa. O pai olhou intensamente para Lucas e a dor nos olhos dele era visível. O peso da traição o atingiu como uma onda avassaladora. Clara ergueu-se furiosa. Como você pode? Como você pode fazer isso com a gente? Lucas estava paralisado. Seu mundo, que antes parecia tão simples e claro, agora estava em ruínas. Carlos sempre esteve por perto, não era apenas um amante. Ele era um capítulo escondido em nossa história, uma parte de nós. O homem misterioso posicionou-se próximo a Lucas, revelando um semblante de arrependimento. Se você não agir agora, pode ser tarde demais. Eles não vão deixar vocês saírem impunes. E então, uma nova mensagem pipocou na tela do celular, que ainda estava na mão de Lucas. Se você não tomar medidas imediatas, perderá mais do que pode imaginar. A verdade pode salvar sua família ou destruí-la. O clima na sala mudou para uma tensão ainda maior. A porta estava escancarada e os homens encapuzados cercaram a casa. Lucas estava em um ponto de não retorno. A verdade estava de pé diante dele. E o que fazer com isso agora? A batalha estava longe de acabar e um sentimento de desespero começou a se formar. O que ele faria com o conhecimento que tinha? E mais importante ainda, quem ele realmente era? As portas da verdade estavam abertas, mas a saída parecia mais sombria a cada momento. Lucas ficou paralisado. As palavras de seu pai martelavam em sua mente, cada uma como um golpe.
Carlos era seu verdadeiro pai. O pesado silêncio envolveu a sala. A sensação de traição era quase insuportável. Clara parecia em estado de choque, os olhos dela arregalados como se estivesse tentando entender o que acabara de ouvir. Como você pôde fazer isso, pai? A voz dela saiu alta e cheia de dor. Rodrigo, o homem que Lucas sempre acreditou ser seu pai, apenas abaixou a cabeça, incapaz de encarar os filhos. O homem misterioso olhava para eles com a intensidade de quem sabia que algo terrível estava ao seu redor. Isso não é o que você está pensando, ele começou, mas as palavras se perderam na confusão. As batidas na porta aumentaram, seguindo o ritmo frenético de seus corações. Lucas agarrou o envelope, as mãos tremendo. Uma nova onda de desespero tomou conta dele. Carlos estava envolvido com você também, mãe? Ele não conseguia acreditar no que estava dizendo. O que mais você escondeu? A mãe respirou fundo, seus olhos vermelhos. Eu não sabia. Eu pensei que tudo estava acabado quando a avó morreu. Mas Carlos, ele saiu da vida de todos nós por uma razão. Ela olhou para o homem de antes, que agora parecia um aliado em meio àquela tempestade. Ele estava envolvido em algo muito maior. A avó escondeu essa verdade. Mas agora tudo voltou. E antes que alguém conseguisse processar a nova reviravolta, a porta se abriu com um estrondo. Os homens encapuzados entraram, os rostos sérios e determinados. Lucas sentiu um calafrio. Era como estar preso em um pesadelo. A adrenalina disparando enquanto ele tentava avaliar a situação. O líder do grupo parou, seus olhos fixos em Rodrigo. A hora da verdade chegou. Você sabe o que fez. A voz dele era carregada de ameaça. O clima que antes estava pesado, agora explodiu em tensão. Eu não tenho nada a ver com isso. Rodrigo tentou se defender, mas sua voz falhou. Lucas aproveitou a confusão. Ele precisava entender. O que você quer? O que ele fez? A repórter exibia uma nova notícia. Um corpo não identificado foi encontrado em um local afastado esta manhã e a polícia investiga ligações com um escândalo familiar. O nome de Dona Maria surgiu nas investigações. O mundo de Lucas desabou. Então, o que sabiam da avó? Era tudo uma farsa. Vocês não têm ideia de onde essa história pode levar. O homem misterioso disse. Carlos tinha algo em mãos. E agora, vocês precisam decidir. Vão enfrentar isso juntos ou serão consumidos pela verdade? A campainha tocou novamente, interrompendo o turbilhão. Quem mais pode ser? Lucas perguntou, mas não havia tempo para respostas. Outro homem entrou correndo, ofegante. Precisamos sair. A polícia está vindo! Ele parecia apavorado, e o olhar de pânico em sua face ecoou na sala. E então tudo começou a fazer sentido. Aquilo não era apenas sobre uma herança, uma traição. Era sobre sobrevivência. E a única coisa que Lucas sabia com certeza era que a verdade, aquela verdade que havia sido enterrada por tanto tempo, agora estava prestes a emergir com uma fúria incontrolável. Vamos, precisamos ir, ele gritou. Mas o que eles iriam encontrar lá fora? A resposta parecia tão obscura quanto o passado que o cercava. Lucas mal teve tempo para processar tudo o que estava acontecendo quando a campainha tocou novamente. O coração dele pulsava rápido enquanto ele encarava a porta, a tensão atingindo um ponto crítico. Quem mais pode ser? Ele murmurou, sem saber se queria mesmo saber.
O homem misterioso pressionou os ombros de Lucas. Não abra, eles estão vindo a caminho. A voz dele carregava um tom de urgência que parecia eletrizar o ar. Mas algo dentro de Lucas gritava que ele precisava descobrir a verdade. Precisava saber o que estava por trás daquela rebordosa de segredos. Lucas, não se esqueça de que há vidas em jogo aqui. O homem insistiu, e enquanto seus olhos se encontravam, Lucas sentiu algo, um laço. Uma conexão inexplicável que o fez hesitar. Mas a pressão na porta não mostrava sinais de parar. Os homens encapuzados já estavam atacando a porta. A madeira rangeu e os olhos de Clara estavam cheios de pavor. Ela olhou para o pai e então para a mãe. O que vamos fazer? Mas a resposta nunca chegou. Dentro da confusão, o celular que havia caído no chão vibrou ainda mais. Lucas pegou o aparelho apressadamente, sem saber se deveria ler mais uma mensagem. Ele deslizou o dedo na tela e viu uma imagem aparecer. Um retrato de Carlos, seu verdadeiro pai. Mas ao lado dele, uma mulher. E essa mulher era alguém que ele conhecia. Não, não pode ser! Ele sussurrou, observando a imagem. A mulher era Rosana, a amiga íntima da avó, que sempre havia sido chamada de tia, aquela que ele lembrava de visitar nas tardes ensolaradas da infância. A tensão na sala aumentou drasticamente. Lucas, o que você está vendo? Clara perguntou, tomando o celular das mãos dele. Isso não é a hora para distrações. Olhem, ele gritou. Ela estava com Carlos, o que isso significa? Lucas sentiu um nó crescendo em seu estômago, o horror começando a se instalar. Nesse instante, a porta finalmente se abriu com um estrondo. A primeira coisa que ele viu foi o líder dos homens, sem máscara, revelando um rosto que o fez congelar. Era alguém da família, alguém que ele nunca poderia imaginar. Mateus? Ele era primo de Lucas. Mas a conta de tudo estava errada e a cabeça dele rodava. É isso mesmo, primo! Você está prestes a descobrir uma verdade que todos tentaram esconder por muito tempo. Mateus disse, seus olhos brilhando com uma mistura de malícia e determinação. Você não sabe quem realmente é. Calma, não pode ser isso! Murmurou Lucas, o mundo girando ao seu redor. O estômago dele se contorceu quando ele reconheceu a verdadeira razão pela qual Carlos e Dona Maria tinham mantido segredos tão profundos. Então, a embalagem de papel que o homem misterioso tinha dado a Lucas caiu no chão. O envelope se abriu e suas mãos trêmulas revelaram documentos que pareciam ser antigos. Testamentos, documentos. Ele sabia de tudo. Lucas gritou incontrolavelmente, sua mente dançando entre choque e raiva. As revelações começaram a formar uma teia tão intricada que ele mal conseguia pensar. As peças começaram a se encaixar. A verdade que eles temiam não era apenas sobre amor, traições ou heranças. Era sobre identidades interligadas, histórias que se entrelaçavam em um padrão obscuro. Carlos e seu verdadeiro pai tão próximos na vida, mas muito distantes. O pavor crescia enquanto Lucas finalmente começou a compreender a profundidade do que acontecia. E com um gesto rápido, Mateus ergueu a mão, apontando um sorriso vitorioso. Vocês estão prestes a se aprofundar no passado da nossa família. E tudo está prestes a mudar. Sua verdadeira herança não é apenas dinheiro, mas um legado de traições que nem mesmo a avó poderia imaginar. O coração de Lucas disparou. Ele percebeu que não estava em uma mera briga de família.
mas em um conflito que era mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. O jogo estava apenas começando, e a pergunta mais perturbadora se formou na cabeça dele. Qual seria o custo real dessa verdade? E a resposta pareceu desmoronar tudo ao redor, deixando apenas um mistério angustiante em seu caminho. Lucas ficou paralisado. As palavras de Mateus reverberaram em sua mente. O choque foi como um golpe físico, uma onda de incredulidade o atingindo com força. Clara tinha um olhar perdido, como se estivesse em um pesadelo, a boca entreaberta em descrença. Mateus, o que você está dizendo? Ela tentava entender, mas as palavras estavam emaranhadas em sua garganta. Rodrigo, o homem que sempre viu como pai, parecia menor, fragilizado. A indignação crescia em Lucas. Como você pôde esconder isso de nós? Fomos tratados como estranhos na nossa própria família. A raiva queimava e cada palavra era um corte. Mas Rodrigo apenas desviou o olhar, incapaz de enfrentar o filho. Os homens encapuzados avançaram mais uma vez, pressionando o grupo contra a parede. Mateus não tirava os olhos de Lucas. Você tem que entender, isso tudo envolve muito mais do que apenas você e sua irmã. Ontem, Carlos não foi apenas encontrado. Ele estava prestes a revelar segredos antes de ser assassinado. A tensão agora estava tão alta que quase era palpável. O peso das revelações empurrava todos para um abismo escuro. E que você quer dizer com assassinado? Ninguém deveria saber disso. Lucas sentiu o peso da frustração subindo. Já sabemos que ele não estava vivo quando a polícia encontrou o corpo. Mateus disse, a voz grave. Mas ele tinha algo, uma gravação. A verdade sobre as traições na família, tudo o que você precisa saber está lá. Lucas franziu a testa. Gravação? O que danado está acontecendo? Por que não há uma solução clara aqui? Sua voz crescia em desespero, sua cabeça girando com a gravidade da situação. O celular em sua mão vulcanizava enquanto ele avaliava a confusão. De repente, a televisão, que ainda estava ligada, pulou para uma nova transmissão. A repórter estava de volta, seu olhar sério e tenso. Um novo desenvolvimento no caso Carlos. Um novo desenvolvimento no caso Carlos. A polícia informa que uma testemunha precisa ser questionada e o nome dela é Dona Maria. E as informações que ela pode levar a cabo são comprometedores. Um silêncio profundo caiu sobre a sala e todos olharam para Lucas em um estado semelhante ao espanto. Ela, avó? Como isso é possível? O nó na garganta de Lucas se apertou. Ela já faleceu. De onde a polícia tirou esse nome? Mateus olhou para o grupo e tomou a dianteira. Ela pode estar viva. Cada um deles pisou em falso. Os homens encapuzados não sabiam se deviam continuar. Os murmúrios tomavam conta como tempestade. Lucas se sentia tirado do chão, a sensação de realidade escorregando entre seus dedos. Viva? Isso é insano! Se ela estivesse viva, você estaria nos dizendo isso agora. O desespero foi crescendo a cada instante. Os homens estavam começando a perder a paciência. O líder fez um sinal para calar todos. Não sabemos o que é verdade. Só sabemos que a gravação pode revelar algo mais profundo. O que aconteceu há anos pode ainda estar ativo. Enquanto as vozes se confundiam, um clarão iluminou a sala e a porta dos fundos abriu lentamente. Lucas, encolhido contra a parede, mal viu o que se aproximava.
Uma figura, uma mulher entrou com vestes simples, mas um olhar intenso. Chegou a hora de revelar a verdade. Os olhares se fixaram nela e Clara, perplexa, exclamou: "Quem é você?" A mulher deu um passo à frente, seu rosto pálido e marcas de lágrimas visíveis. Vocês não entendem. Eu sou a única que pode contar a verdade sobre Carlos e sobre sua avó. Lucas sentiu o mundo parar. O passado convergia ali, na forma de uma estranha que trazia consigo o peso de segredos inconfessáveis. Como você sabia disso? O que tem para nos contar? A inquietação na voz dele ressonou no ar. Eu fui a amante de Carlos, ela começou, e Lucas, Clara e Rodrigo estavam em choque. Fui parte de uma história que não deveria existir. Mas agora você precisa entender que a sua avó estava envolvida em algo terrível e a única forma de salvar tudo é enfrentar essa verdade. Os gritos e as interjeições colidiram no ambiente como um tumulto intenso. A mulher continuava. Carlos se foi, mas não o que ele levou consigo. Vocês têm que encontrar a gravação. Está guardada e a única forma de evitar que o passado destrua o futuro. Lucas mal conseguiu processar as palavras. Ele olhou para Rodrigo, que finalmente ergueu a cabeça. O pai, antes confiante, agora estava em um estado de angústia. O que vamos fazer? O que estamos prestes a nos envolver? E enquanto a mulher se aproximava, Lucas percebeu que nada do que acreditava poderia ser verdadeiro. Uma nova reviravolta alcançou a história que ele pensava que conhecia. E com aquela pergunta, uma sombra de dúvida pairou sobre eles. Seria a verdade um alívio ou a tempestade final que varreria tudo? Lucas sentiu o peso das palavras da mulher, como se uma avalanche de segredos o esmagasse. Ele olhou ao redor, buscando respostas nos rostos familiarmente estranhos de sua família. Clara parecia perdida. A expressão dela misturava raiva e confusão. Rodrigo, seu pai, estava em um estado de paralisia, incapaz de formar palavras. O homem misterioso observava tudo, como se soubesse que a tormenta estava apenas começando. Seu avô, o passado não morreu com ele. A mulher insistiu, seu olhar intenso desafiando todos a acreditarem nela. Carlos escondeu verdades perigosas que podem destruir a sua família. O som do fundo da casa ecoava como um tambor, misturado com os batimentos cada vez mais apressados em seios sufocados de preocupação. As batidas na porta eram insistentes e o clima estava tão tenso que um fio de tensão parecia vibrar no ar, prestes a se romper. "Saia do meu caminho!" Mateus gritou, tentando se colocar entre a mulher e a porta, confrontando os encapuzados que se aproximavam. "Você não sabe o que está fazendo!" Lucas teve uma ideia. "Nós precisamos encontrar a gravação. Agora!" Ele sentia a adrenalina percorrendo suas veias. Se a avó sabia de tudo, talvez ela tenha deixado algo. A mulher assentiu, seus olhos brilhando com um misto de alívio e urgência. "Precisamos agir rápido." Eles não vão esperar. E então, como se em um filme, eles correram pela casa, cada um em busca de pistas. Lucas e Clara foram em direção ao antigo escritório da avó, um cômodo que sempre lhe pareceu misterioso. Empurrando as prateleiras, evocaram memórias de seus momentos juntos, esquecendo por um segundo a dor do presente. "O que você acha que vamos encontrar?" Clara perguntou.
uma mistura de esperança e medo na voz. É a nossa única chance, ele respondeu, as mãos tremendo enquanto movia os livros, uma sensação de urgência tomando conta deles. Aquelas memórias as guiaram, até que elas finalmente encontraram uma caixa velha, escondida atrás de uma pilha de documentos. Ao abrir a tampa, seus olhos brilharam. Dentro havia uma fita e um antigo gravador. A respiração de Lucas parou por um instante. É isso! É aqui que está a resposta! Enquanto colocavam a fita no aparelho, o barulho de passos se aproximava. O coração de Lucas disparou. Precisamos ouvir isso agora! Ele apertou o botão de play e a gravação começou. A voz de Carlos ecoou pelo quarto. Você está ouvindo isso? Significa que estou em perigo. Dona Maria sabia de tudo, mas o que escondemos pode mudar as vidas de todos. As palavras ressoavam como um chamado. Cada sílaba carregava um peso imenso. As verdades se descortinavam e Lucas olhou para Clara, sabendo que precisavam estar prontos para o que estava por vir. Mas então, como um golpe, a porta foi arrombada. Os homens encapuzados invadiram. Lucas, Clara e a mulher se entreolharam, suas expressões refletindo a certeza de um confronto inevitável. Vamos enfrentar isso juntos! Lucas murmurou, e antes que pudesse pensar duas vezes, a luta começou. As luzes brilharam, a sala se encheu de caos, gritos, movimentos rápidos. Mas dentro da tempestade de emoções e ações, Lucas sentiu uma determinação mudar seu coração. Aquela era a hora de desfazer mentiras, de proteger o que restava na família. Quando o confronto finalmente se acalmou, os encapuzados foram dispersados e a mulher olhou para Lucas e Clara. O que vocês descobriram? Carlos sabia que a verdade nos libertaria. Precisamos ir para a polícia. Lucas sentiu uma chama ardendo, uma urgência de colocar tudo em ordem. Antes que pudessem escapar, Mateus apareceu, os olhos cheios de fúria. Você não vai a lugar nenhum. A verdade pode ser a nossa ruína! Lucas sentiu a adrenalina subir. A verdade é nossa única chance de redenção. Mas, naquele instante, algo soou. O celular de Lucas vibrou novamente. Uma nova mensagem aparecia. Os segredos estão sendo revelados, mas cuidado, eles estão em sua cola. A tensão se tornou quase palpável, cada um se perguntando o que viria a seguir. O que havia atrás dessa nova mensagem? O que mais estava escondido? Com o caos ao redor, Lucas sabia que estava apenas começando. E a verdade, agora mais próxima do que nunca, poderia mudar tudo. Mas a pergunta crucial ainda pairava no ar. Até que ponto ele estava disposto a ir para descobrir todas as sombras do passado? E assim, o capítulo não acabou. O mistério continuava. As verdades cheias de segredos ainda estavam enterradas, esperando para serem descobertas. E você, leitor? O que acha que vem a seguir? Quais segredos podem se esconder nas sombras da história? Agora é hora de agir! Se inscreva imediatamente no canal para não perder as histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que traz mais e mais conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como tudo isso pode acabar. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.
Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.